Luiz e para o Ricardo. O Muricy ontem, durante a entrevista, quando perguntado sobre a programação do Santos, ele disse que quinta-feira os titulares já vão ter condições de estrear na temporada. E ele ressaltou, nesses exames iniciais, além do Neymar, o Ganso apresentou resultados muito bons. Queria que vocês falassem sobre os resultados do Ganso, que se espera muito dele nessa temporada. De uma maneira geral, todos se apresentaram bem, né? Em relação ao ano passado. Eles vieram numa condição melhor do que a do ano passado, todos. Mas o Paulo e o Ney se destacaram mais nessa parte da resistência, realmente vieram numa condição acima daquilo que a gente esperava, né? Mas todos também necessitam de um tempo maior para ter uma preparação ideal. A gente sabe que 13 dias de preparação para uma temporada que é desgastante como a nossa não é o ideal. Mas todos, de uma forma geral, vieram melhor do que o ano passado e um pouquinho acima o Ney e o Paulo nessa parte da resistência. É isso, eles ficaram um pouco acima da média, né? E até acima do que a gente esperava, pelo tempo que eles ficaram parados. Principalmente, o que o Muricy comentou foi em relação ao soccer test que a gente faz, que é um teste que vai medir a resistência aeróbica do atleta. É um teste que se aproxima muito do que a gente esperaria que fosse uma partida de futebol, por exemplo, porque eles percorrem uma distância que é próxima da média de distância percorrida numa partida e fazem pausas que são pausas muito semelhantes também a que ocorrem num jogo normal, tá? Então mostraria que esses dois atletas estariam acima da média, já mais próximos do ideal para suportar uma partida. Então foi em relação a isso que ele comentou. Eles ficaram acima da média dos outros atletas do geral. Então, considerando que eles ficaram 30 dias parados e que tinha ainda pouco tempo de treinamento, foi no terceiro dia de treinamento que a gente realizou esse teste, foi surpreendente no quesito positivo. Aí. Ricardo, gostaria de saber de vocês, o Muricy, ele sempre deixa bem claro que, na opinião dele, não existe esse negócio de ritmo de jogo. O atleta que sabe jogar, não importa, ele sempre usa o Ganso como exemplo. Sempre quando o Ganso está de fora, quando retorna, continua jogando bem. Vocês, profissionais, devem saber responder deve saber melhor que a gente, né? Como é que isso realmente existe? Condicionamento físico, ritmo de jogo? É necessário esse período de descanso? É claro, eu concordo com o Muricy, é claro que tem que ter um descanso, mas o que nós temos que entender é que prevalece como aspecto decisivo o futebol, parte técnica e tática. A parte física ela é muito importante, tem um grau de importância muito grande, mas, na minha opinião, não é o que prevalece. O que prevalece é a qualidade do jogador, é isso que ele está se referindo. Então, mesmo que ele não esteja numa condição ideal, vai sempre prevalecer a qualidade técnica dele. E isso é uma característica muito individual, né? Então, tem atletas que, ficando mais tempo parado, acabam demorando um pouquinho mais para atingir esse nível. O Paulo é um jogador que, das outras vezes, aconteceu a mesma coisa. Mesmo quando ele fica um tempo afastado de lesões, ele consegue recuperar mais rápido. É claro que o fato dele ser jovem, isso acaba sendo um fator positivo e contando a favor dele, mas também é uma característica muito individual. Tem atleta que recupera mais rápido esse condicionamento, mesmo ficando um tempo maior parado. Tudo bem, Ricardo? Ricardo Luiz, eu queria saber o seguinte, dos jogadores que estão próximo dos 30 ou acima dos 30, do grupo do Santos, qual que terá mais dificuldade no início da temporada? Eu gostaria até que você falasse separadamente do Léo, como está o Léo neste momento. O Léo também se apresentou muito bem. Em relação às idades que você se referiu, nós estamos falando de uma maneira geral, né? Todos se apresentaram muito bem e os jogadores acima de 30 que você se referiu, por exemplo, o Durval, o Léo, o Edu, né? Vieram também numa condição boa, não nos surpreenderam, entendeu? Nada que nos deixasse assim preocupados, entendeu? Então eu acredito que, como eu falei, não é o ideal o período de preparação. Todos eles vão sofrer um pouquinho no começo. Então eu acredito que aí com a sequência de jogos, isso vai ajudar com certeza. Qualquer um deles, pode ser o de 30 anos, acima de 30, abaixo de 30, entendeu? E em relação ao Léo, que você falou, também o Léo não apresentou nenhum tipo de problema que a gente pudesse destacá-lo em relação à sua idade, entendeu? Os números vieram em relação ao grupo bem parecido.
especificamente desses 3 atletas, o que conta a favor deles, na minha opinião, tá? São atletas que têm, por exemplo, um percentual de gordura muito baixo, não têm dificuldade de se manter no peso. Então, são atletas que, quando voltam desse período de férias, muitas vezes voltam até com peso menor do que eles saíram. Dá para se traçar desse grupo que vocês conhecem tão bem, de jogadores, se eles já vão estar em condições ideais, 100%, para a estreia da Libertadores da América? Para o Clássico com o Palmeiras, eu acho que é impossível, mas para o dia 15 de fevereiro, é possível já traçar isso? A que grau esse Santos vai começar na Libertadores da América? A gente teria até o jogo da Libertadores, né, contra o The Strongest, nós teríamos 26 dias de preparação. Estaremos aí próximo de um ideal, contando-se, levando-se em consideração o tempo. Só que, logicamente, que nós temos aí que contar já com alguns jogos, como eles já vão começar provavelmente quinta-feira, depois domingo. Então, eu acredito que eles vão estar bem próximos, entendeu? Mas ainda vão necessitar de um tempo maior para atingir esse ideal que você falou. Eu acredito que lá para sexta, sétimo jogo consecutivo, eles vão estar atingindo esse ideal que você se referiu. Só para complementar, no caso, é porque o Santos também joga em La Paz, né? Sim, na altitude. Um time que não está 100%, isso prejudica um pouco mais. Com certeza. Eles lá na altitude eles perdem um pouco dessa condição aeróbia, né? E ainda mais por não estarem ainda no ideal, eles vão sofrer um pouco mais. O Neymar, ele foi um jogador, de todos os jogadores, acho que foi o que teve mais atividade durante as férias. E parece-me que ele voltou abaixo do peso, mas com grande disposição, querendo jogar. O que se recomenda para o Neymar nesse momento? Se há algum risco de contusão, de uma lesão muscular? Como se conduziu o Neymar nesse momento? Primeiro, ele voltou no peso, exatamente no mesmo peso que ele saiu. O Neymar está com 65 quilos, então foi um atleta que, em relação ao peso, a gente não teve nenhuma preocupação, porque ele tem muita facilidade disso, de se manter no peso. Às vezes ele diminui o peso, mas não foi o caso. Ele voltou com o mesmo peso e o mesmo percentual de gordura que ele saiu. E é claro que essa atividade que faz durante as férias é até benéfico para a gente, se mantida com uma certa regularidade, mas é claro que não se compara com o que a gente tem aqui no dia a dia, né? Agora, voltando ao assunto Libertadores da Paz, né? 4.000 metros, 3.600, 4.000. Como tirar um pouquinho o efeito da altitude no início de preparação? Pelo menos a informação que eu tenho é que o Santos sobe para La Paz no dia da partida só, né? E com relação à alimentação também, enfim, existe alguma atenção especial? Com relação à alimentação, a gente já está providenciando tudo isso aí com o Luiz, com a Sandra, né? Acredito que a gente vai fragmentar mais essa alimentação durante o dia, fazer uma alimentação mais leve, mais fragmentada durante o dia. Estamos dando uma base aeróbia maior do que seria comum, até para que eles possam suportar mais esse efeito da altitude. Logicamente que para cada 1.000 metros você necessitaria de uma semana de preparação, isso não dá para a gente fazer no futebol. Então nós vamos manter essa estratégia de irmos um dia antes, né, para nível do mar, e no dia do jogo viajar para a altitude. Isso é uma estratégia que já é documentada e todo mundo sabe que acaba sendo mais eficiente. Quer dizer, dentro do que o calendário permite, acaba sendo a melhor alternativa. Então, a ideia, pelo que a gente ainda está estudando, é subir cerca de 5 horas antes do jogo, sair de Santa Cruz de la Serra, que é 400 metros, e ir para o estádio, que fica 3.660. Então, você minimiza esses efeitos dessa altitude, dessa baixa quantidade de oxigênio que a gente tem. Só completando, muitos jogadores reclamam, né, nesse início de temporada, depois de um jogo, a perna pesou, a perna ficou pesada, tal. Isso é desculpa ou fica mesmo? Um bom condicionamento não garante que eles não vão sofrer com o efeito da altitude. Isso é uma coisa muito individual também. Uns podem sofrer mais e outros menos. E aqueles que podem sofrer mais podem ter uma condição física melhor. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito individual.
Então a gente espera que a gente vai tentar usar de todas as estratégias para minimizar o problema para todos. Mas é claro que isso historicamente existe uma diferença para quem joga na altitude. Isso estudos mostraram, fizeram estudo de mais de 100 anos mostrando todos os jogos, e existe até uma relação de quanto de gol você tem para cada 1.000 metros de altitude. Então, se não fosse uma diferença importante, não se reclamaria tanto de jogar